Você já teve a sensação de estar vivendo no piloto automático? De sempre reagir e repetir os mesmos erros, os mesmos pensamentos, como se você estivesse em um ciclo que é muito difícil de quebrar? Parece que algo invisível está te bloqueando, e isso te impede de crescer, de evoluir, de ser quem você sabe que pode ser. E o pior, achamos que isso é o normal. Até que alguém ou algo, como um bom livro, nos mostra um caminho diferente. No vídeo de hoje eu vou te contar 7 livros que mudaram profundamente a minha maneira de pensar e que podem ser o ponto de virada para a sua vida também. São livros que desafiam suas crenças, abrem a sua mente e mudam completamente a maneira como você enxerga a si mesmo e o mundo ao seu redor. Vamos lá? 1. A Arte de Pensar Claramente. A Arte de Pensar Claramente é um livro com 99 falácias cognitivas que nos fazem pensar e decidir errado todos os dias, mesmo que a gente pense que está sendo racional. Dobelli mostra como a nossa mente cria atalhos perigosos, que nos ajudam a decidir rápido, mas que frequentemente nos levam ao erro. Ele aborda temas como o efeito manada, o viés de confirmação e o medo de perder, explicando por que a gente segue a opinião da maioria e acreditamos cegamente em nossas próprias convicções. E ao identificar esses padrões, começamos a entender que muitos dos nossos pensamentos são baseados em ilusões. O autor usa exemplos simples e do cotidiano, desde investimentos até julgamentos interpessoais, para mostrar como tomamos decisões ruins, achando que estamos no controle. Além disso, o livro também possui capítulos curtos e diretos, sendo uma leitura ideal para quem quer refletir um pouco a cada dia. A Arte de Pensar Claramente é um livro que muda a sua vida, porque ele te fornece uma nova lente para você enxergar os seus próprios erros. E com isso você passa a decidir com mais lógica, menos impulso e muito mais sabedoria. 2. Além da Ordem. Além da Ordem é um livro de Jordan Peterson, que é uma espécie de continuação do seu livro 12 Regras para a Vida, um Antídoto para o Caos. E nesse livro ele apresenta 12 novas regras que vão nos ajudar a lidar com o caos inevitável da vida. E ele parte do pressuposto que a gente precisa equilibrar ordem e caos, porque a ordem ela traz estabilidade, já o caos traz transformação. Ao longo do livro ele fala sobre como fugir da responsabilidade, da dor e da dificuldade só piora o sofrimento. E a proposta aqui dele é, ao invés da gente evitar o caos, a gente precisa enfrentar ele com coragem e com propósito, pois é só assim que a gente consegue evoluir como indivíduos. Além disso, Peterson também critica o vitimismo e a busca por soluções fáceis. Ele afirma que a vida só tem sentido quando carregamos um fardo que vale a pena, ou seja, quando assumimos responsabilidades por nós mesmos e pelos outros. Com base em histórias mitológicas, experiências clínicas e dados psicológicos, ele constrói argumentos fortes sobre a importância de viver uma vida significativa mesmo quando é desconfortável. Além da Ordem é um livro que muda sua vida porque ele te tira da posição de espectador e te empurra para o protagonismo da sua vida. 3. Blink. Blink é um livro de Malcolm Gladwell que fala a respeito das decisões rápidas que a gente toma e da importância delas, que são aquelas decisões que a gente toma em segundos sem nem mesmo perceber. Ele diz que o nosso cérebro é capaz de analisar situações de forma surpreendentemente eficiente, desde que ele tenha repertório e experiência. E aqui, Blink pode parecer um livro contraditório ao livro A Arte de Pensar Claramente, mas na verdade as duas leituras acabam sendo complementares. Em Blink, o autor fala sobre como a intuição não é algo mágico, mas sim uma forma de pensamento inconsciente que pode ser treinada. Em alguns casos, pensar demais atrapalha, em outros, confiar cegamente nos nossos instintos pode ser perigoso. O segredo aqui, então, está em saber quando você deve confiar no seu instinto e quando você deve parar para refletir. O livro também fala de alguns vieses ocultos que acabam influenciando as nossas decisões automáticas. Preconceitos sociais, traumas e padrões mentais moldam o que a gente acha que é intuição, mas muitas vezes essas coisas são apenas atalhos errados. E o autor ele mostra isso contando histórias de médicos que diagnosticam em segundos, policiais em situações de risco e especialistas que sentem que tem algo errado, mas que não sabem explicar o porquê. Ou seja, no livro você vai conhecer exemplos práticos de como pensar rápido pode salvar ou arruinar vidas. Blink é um livro que pode mudar a sua vida porque ele te ajuda a entender como você decide e como você pode melhorar as suas decisões.
seja num piscar de olhos ou em uma grande decisão. Quer aprender a criar e manter bons hábitos, como o da leitura, de forma fácil? Então acesse o link na descrição e conheça o meu curso sobre hábitos. 4. A Montanha é Você. A Montanha é Você é um livro de Brianna Wiest, que parte de uma metáfora poderosa. A montanha que a gente precisa escalar é, na verdade, nós mesmos. A autora mostra como a nossa maior luta não é contra o mundo externo, mas sim contra os padrões internos de autossabotagem que criamos. Ela aborda temas como procrastinação, medo, baixa autoestima, insegurança e repetição de comportamentos autodestrutivos. E ela diz que tudo isso vem de dores não resolvidas que nos mantém no passado. E muitas vezes a gente prefere a dor familiar do que o desconhecido, mesmo que esse desconhecido ele traga a nossa vida dos sonhos. A proposta da autora é que você encare essas feridas de frente, com responsabilidade e consciência. A verdade é que o crescimento pessoal ele exige esforço, e curar-se significa parar de se sabotar e começar a se construir, mesmo que seja aos poucos. O livro mistura psicologia, espiritualidade e práticas de transformação e tem uma mensagem bem clara. Você pode ser tanto o obstáculo quanto a solução e precisa decidir qual papel você deseja viver. Esse livro ele muda a sua vida porque ele te tira do papel de vítima e te coloca no protagonismo da sua vida. Além de te ensinar a escalar a montanha com coragem, mesmo que o primeiro passo para a escalada seja algo muito doloroso. 5. Mindset. Mindset é um livro de Carol Dweck que apresenta uma ideia simples, mas poderosa. Existem dois tipos de mentalidade, o mindset fixo e o mindset de crescimento. O mindset fixo é aquele que acredita que da maneira que você nasceu, você é assim e pronto. Já o mindset de crescimento, ele acredita que a gente pode aprender, mudar e melhorar com o esforço. Durante o livro, a autora mostra como o mindset fixo nos faz evitar desafios por medo de errar, enquanto o mindset de crescimento vê esses desafios como oportunidades de crescimento. E esse conceito vale para qualquer área, seja ela estudos, trabalho, relacionamentos e autoestima. Com exemplos de atletas, empreendedores, professores e pais, ela mostra como o tipo de mentalidade afeta o desempenho e o sucesso. E o mais importante, como é possível mudar de mentalidade com pequenas atitudes diárias. Esse livro ele muda a sua vida porque ele te mostra que você não é um rótulo. Na verdade, você é um processo e você pode ser cada vez melhor, desde que você aceite aprender com seus erros. No Final Produtividade, você pode planejar a sua semana para ser mais produtivo, criar bons hábitos, definir metas eficientes e ter acesso a estatísticas e relatórios sobre tudo isso. E se você quiser conferir o Final Produtividade, eu vou deixar o link dele na descrição. 6. A Coragem de Não Agradar. A Coragem de Não Agradar é um livro escrito em um formato de diálogo entre um filósofo e um jovem que traz conceitos da psicologia adleriana de forma simples e transformadora. A ideia central do livro é a de que você pode mudar a qualquer momento, independente do seu passado. A obra também critica constantemente a nossa necessidade de agradar a todo mundo, mostrando como isso nos aprisiona e nos afasta de quem a gente realmente é. Isso porque quando a gente vive buscando aprovação externa, a gente perde a nossa autenticidade. Durante o livro, o filósofo também ensina aos jovens sobre como o passado não determina o presente, mas sim são as escolhas que a gente faz agora. Além de que assumir a responsabilidade pela própria existência é um caminho para a liberdade verdadeira. O livro também mostra como você pode criar relações mais saudáveis sem se anular. Ou seja, você aprende a colocar limites, a dizer não com respeito e viver de acordo com seus próprios valores sem culpa. A Coragem de Não Agradar é um livro que muda sua vida porque ele te ensina que viver tentando agradar os outros é se aprisionar. E que a verdadeira liberdade só chega quando você escolhe ser fiel a si mesmo, mesmo que isso incomode algumas pessoas. E se você quiser conhecer mais sobre o livro A Coragem de Não Agradar, você pode conferir esse vídeo no canal sobre ele com 5 das lições mais importantes desse livro. 7. A Bailarina de Auschwitz. Esse é um livro profundamente tocante. A autora do livro, a Edith Eger, ela foi levada para a prisão de Auschwitz durante o Holocausto, quando ela tinha apenas 16 anos. E se você não sabe o que é o Auschwitz, o Auschwitz foi um dos campos de concentração da Alemanha nazista no sul da Polônia durante a Segunda Guerra Mundial e é um dos maiores símbolos do Holocausto. E mesmo estando em um lugar horrível e vivendo os horrores do Holocausto, a Edith Eger sobreviveu, mas as cicatrizes emocionais dela
duraram por muitos anos, até que ela decidiu transformar elas. Isso porque ela teve que enfrentar a dor, o luto e a culpa para reconstruir a vida dela. E mais do que isso, ela se tornou psicóloga e começou a ajudar outras pessoas a se curarem também. O ponto principal do livro é que a prisão não está na cerca de arame, como a cerca de arame da prisão de Auschwitz, mas sim dentro da nossa mente. Mesmo depois da libertação física, muitas pessoas ainda continuam presas ao passado, lidando com o medo, a vergonha e a raiva. Edith, ela nos ensina que a gente tem o poder de escolha. Ou a gente pode viver preso à dor, ou a gente pode transformar ela em força. Além de que a liberdade emocional ela começa quando a gente decide perdoar os outros e seguir em frente. Esse livro muda a sua vida porque ele te ensina que mesmo nas piores condições é possível encontrar sentido, resiliência e liberdade interior. Em outras palavras, esse é um livro que funciona como uma aula de humanidade, força e perdão. E se você gostou do vídeo de hoje, você também vai gostar desse outro sobre como criar o hábito da leitura em apenas 3 passos simples. Então já clica nele em seguida para continuar aprendendo. Que você tenha um ótimo dia e até o nosso próximo vídeo.